Eu vou ver todos vocês no inferno também. Lembrem-se disso. Estou avisando vocês. Vou ver vocês no inferno. Por trás da fachada do estilo de vida fora da lei, existe uma realidade sombria de sequestro, extorsão e crimes ainda mais inimagináveis. Fique até o final para ouvir como 3 homens decidiram agir por conta própria. A polícia precisa da sua ajuda para encontrar um homem procurado por assassinato. Dê uma olhada nele. Jay Witt, de 47 anos, enfrenta uma acusação de homicídio em 2º grau, acusado pela morte de William Furlong, de 48 anos. A polícia encontrou o corpo dele na sede dos Hells Angels na 27th com a Jay, no mês passado. No dia 14 de julho de 2013, um membro de alto escalão e um membro prospectivo dos Hells Angels se envolveram em uma briga no prédio do Hells Angels Motorcycle Club em Omaha, Nebraska. Jay Witt e William Furlong, ambos com 48 anos, estavam tendo um desentendimento quando Witt supostamente sacou uma arma e atirou em Furlong. Infelizmente para Witt, Furlong não resistiu aos ferimentos e acabou sendo encontrado morto. Um mandado de prisão foi emitido contra Witt. Os investigadores conseguiram rastrear Witt através do GPS de um veículo que ele havia roubado, antes de prendê-lo cerca de 2 semanas depois. Após sua prisão, Witt foi acusado de homicídio em 2º grau, além de acusações pelo uso de arma para cometer um crime e posse de arma por um condenado. Em resposta a essas acusações, durante seu julgamento em outubro de 2014, um juiz considerou o Sr. Witt culpado pelos crimes. No entanto, a acusação de homicídio em 2º grau foi retirada em favor de uma acusação de homicídio culposo, após uma confissão de culpa anterior que Witt fez em troca da retirada da acusação de homicídio. Durante o julgamento, uma detetive testemunhou que encontrou o corpo de Furlong deitado de costas próximo à área do bar do clube. Outro testemunhou que imagens de vigilância do lado de fora do clube mostraram um homem semelhante a Witt entrando no clube com sua namorada por volta das 2h15 da manhã, menos de 3 horas antes de Furlong aparecer. O vídeo do caso mostrava o homem que se assemelhava a Witt e sua namorada saindo por volta das 9h30 da manhã com uma sacola plástica, antes de ele ser visto novamente limpando a porta e as maçanetas de um Chevy Cruze com toalhas, antes de sair no veículo. A mulher no vídeo foi identificada no tribunal como Tammy Kozak, e ela foi acusada de adulteração de provas e de ser cúmplice de assassinato. E um sargento no tribunal testemunhou que ela, junto com Witt, havia parado em um posto de gasolina depois de fugirem da cena, antes de dirigirem até Harlan, Iowa, provavelmente para se afastarem do centro do crime. Durante sua audiência no tribunal, Witt manteve uma postura completamente fria, exatamente como se esperaria de qualquer Hells Angel. Mas ao final, o juiz sentenciou Witt a 30 a 40 anos de prisão, dos quais os primeiros 17 anos e meio devem ser cumpridos antes que ele possa ser elegível para a liberdade condicional. Witt não demonstrou nenhuma emoção ao ouvir sua sentença e, segundo relatos, ainda afirmou que agiu em legítima defesa. A esposa de Furlong estava presente no tribunal e saiu em defesa do marido falecido, dizendo que ele não deveria ser julgado por sua aparência exterior. Witt, infelizmente, faleceu em setembro de 2019 no Departamento de Serviços Correcionais de Nebraska, após uma longa batalha contra uma doença. Ele tinha 53 anos na época, e a lei estadual exigia que um grande júri conduzisse uma investigação sobre a situação. Os Hells Angels acabaram de atirar nos vagos. 2 caíram. Vamos para Henderson, Las Vegas, onde as coisas escalaram para uma tentativa de assassinato em uma rodovia local entre 2 gangues rivais de motociclistas. Era uma manhã de domingo do Memorial Day, em 29 de maio de 2022, quando membros da gangue de motociclistas, fora da lei vagos, foram alvejados em uma rodovia enquanto voltavam de um evento do Memorial Day em Boulder City. Os autores? Alguns membros do Hells Angels Motorcycle Club, é claro. A polícia conseguiu prender 3 dos suspeitos. Richard Rizzo Devries, de 66 anos, junto com Steven Allo, de 46 anos, e Russell Smith, de 26 anos. Devries foi posteriormente identificado como o presidente do capítulo de Las Vegas dos Hells Angels, um dos capítulos mais poderosos do clube, enquanto os outros 2 eram considerados aspirantes aos Hells Angels. Relatórios policiais relataram que, enquanto os membros dos vagos tentavam participar do evento anterior, um grupo de 5 membros dos Hells Angels foi visto circulando e os seguiu até começarem a causar problemas durante o evento. Eles também teriam deixado o evento cerca de 20 minutos antes dos membros dos vagos começarem a seguir em direção a Henderson, onde esperaram para emboscar a gangue vagos.
O resultado foram ferimentos em 6 dos motociclistas dos vagos e o fechamento da rodovia por várias horas enquanto a polícia conduzia uma investigação, enquanto os motociclistas feridos eram transportados para um hospital local para tratamento. Investigadores, com a Unidade de Inteligência Criminal do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, identificaram os 3 suspeitos usando imagens de câmeras de vigilância e gravações de civis do tiroteio. Isso acabou levando à prisão de DeVries e dos outros 2 homens em junho, que foram encaminhados ao centro de detenção de Henderson sob as acusações de 6 tentativas de homicídio com arma letal, uma acusação de conspiração para cometer homicídio com arma letal, 6 acusações de agressão com o uso de arma letal causando danos substanciais, 6 acusações de disparo de arma de fogo contra ou dentro de uma estrutura ou veículo ocupado, sendo que as 2 últimas acusações foram classificadas como tendo ocorrido com agravante de envolvimento em organização criminosa. 5 outros membros dos Hells Angels também foram indiciados por um segundo grande júri do condado de Clark em conexão com o incidente, e acusações adicionais incluíram tentativa de homicídio, extorsão, bem como porte de armas ocultas. Um ex-agente especial de Las Vegas, Aaron Rouse, sugeriu que as prisões poderiam levar a uma acusação federal contra os Hells Angels por crimes de extorsão, RICO, com base nas atividades do grupo. Esse tipo de coisa tem o potencial de dissolver o capítulo dos Hells Angels em Las Vegas. DeVries conseguiu pagar fiança após ser indiciado pelo grande júri do condado de Clark. Sua audiência no tribunal foi marcada para o dia 24 de agosto de 2022, onde ele compareceu com seu advogado, Richard Schoenfeld. Mas em 3 de outubro de 2022, ele foi preso novamente e levado de volta sob custódia por novas acusações de crime, incluindo extorsão. No tribunal, ele demonstrou uma postura fria e calma, como se quisesse sugerir ao tribunal que estava com tudo sob controle. Desta vez, a juíza Tiara Jones, do 8º Distrito, ordenou que DeVries fosse mantido sob fiança de R$250 mil, valor que ele novamente pagou. Durante uma audiência separada marcada para 31 de março de 2023, que envolvia todos os outros suspeitos, o advogado de DeVries, Richard Schoenfeld, sugeriu que as provas usadas para indiciar os membros dos Hells Angels eram insuficientes. Ele também afirmou que membros dos vagos portavam armas escondidas durante o incidente e que a polícia no local chegou a examinar algumas de suas pistolas apenas para devolvê-las em seguida. Como resultado, a juíza instruiu os promotores a revisarem a acusação formal. Na segunda-feira, 1º de maio de 2023, a juíza Tiara Jones, do Distrito do Condado de Clark, decidiu que os 7 supostos membros dos Hells Angels não enfrentariam acusações de extorsão ou de associação criminosa por seu envolvimento no tiroteio na rodovia, que deixou um total de 7 pessoas feridas. Durante a audiência, a juíza Jones também reduziu o número de acusações de disparos de 25 para 5 no caso contra os Hells, incluindo Richard DeVries. O advogado de DeVries, Richard Schoenfeld, demonstrou satisfação com a decisão da juíza, alegando que a acusação inicial era muito ampla e precisava ser revisada. DeVries, juntamente com os outros 6 homens, que agora incluem Cameron Tretch, Aaron Chan e Ryan Molasco, ainda enfrentam acusações de tentativa de homicídio, agressão e ataque com armas. E mesmo que todos tenham se declarado inocentes das acusações, cada um pode pegar até 40 anos de prisão se for condenado. A data do julgamento foi marcada para 28 de maio de 2024, um dia antes do 2º aniversário do incidente. Por enquanto, os 7 homens, incluindo Richard DeVries, estão em liberdade, mas podem enfrentar o mesmo destino que outros desta lista, até o momento em que você assistir a este vídeo. E eu vou ver todos vocês no inferno, lembrem-se disso. Cada aviso eu vou ver vocês no inferno. Vamos ao Tribunal Superior do Condado de Hampden, onde uma cena dramática se desenrola quando Caius Veiovis seria sentenciado por 3 acusações de assassinato. Caius Demetrius Veiovis, nome verdadeiro Roy Gutfinski, nasceu em Augusta, Maine, e se autoproclamava vampiro e satanista, com uma aparência bizarramente distinta. Seus implantes na cabeça que lembram chifres, seus lóbulos das orelhas remodelados e suas dezenas de tatuagens, incluindo uma na testa com a inscrição 666, certamente não transmitem a imagem de um anjo. Já em 1995, Roy Gutfinski Jr., então com 13 anos, que já havia desenvolvido uma fascinação pelo culto ao diabo, já estava se envolvendo em sérios problemas com a polícia.
Quando tinha 20 anos, um promotor recomendou que ele fosse mantido atrás das grades pelo maior tempo possível, após um caso de derramamento ritual de sangue com sua então namorada, que deixou uma garota de 16 anos marcada para o resto da vida. Gutfinski acabou cumprindo uma sentença de 7 anos e meio por isso. Gutfinski lutou contra o abuso de substâncias desde muito jovem e esteve entrando e saindo da prisão diversas vezes entre o final dos anos 90 e meados dos anos 2000. Ele se autodenominava constantemente como um vampiro para a polícia e começou a alterar sua aparência, o que acabou culminando na mudança legal de seu nome para Caius Veiovis, inspirado em um vampiro da série de TV Crepúsculo, em 2008. Em 2011, 3 homens, David Glasser, Edward Frampton e Robert Chadwell, foram encontrados enterrados nos arredores de Pittsfield, Massachusetts, 10 dias após terem sido dados como desaparecidos. Havia 3 suspeitos: Adam Lee Hall, de 37 anos, Dave Shalhoub, de 47 anos, e o próprio Caius Veiovis, que na época tinha 34 anos. Os promotores acusaram Veiovis de ajudar os outros 2 homens a sequestrar e matar as vítimas para impedi-las de testemunhar, depois que presenciaram a morte de Glasser, que por sua vez foi eliminado para evitar que testemunhasse em um caso contra Hall, que era um membro de alto escalão do capítulo de Massachusetts dos Hells Angels. O julgamento de Veiovis começou quase 3 anos depois, em setembro de 2014, já que ele já era bastante notório na época, então não foi surpresa quando uma onda de mídia se formou em torno do caso devido ao seu envolvimento. Durante o julgamento, tanto Hall quanto Shalhoub foram condenados por 3 acusações de assassinato, sequestro e intimidação de testemunhas, sendo sentenciados à prisão perpétua. Veiovis foi o último dos 3 homens a ser julgado e se declarou inocente de todas as acusações contra ele. Apesar das várias evidências que sugeriam seu envolvimento nos assassinatos, o julgamento de Veiovis foi bastante longo e precisou ser transferido para o Tribunal Superior do Condado de Hampden, em Springfield, a 80 quilômetros de distância, para evitar um júri tendencioso. Veiovis tentou manter sua inocência pelo maior tempo possível, alegando que havia rejeitado todos os acordos de confissão oferecidos a ele desde o início e que preferia pegar prisão perpétua a aceitar qualquer um desses acordos. Seu advogado nomeado pelo tribunal, James Reardon, também acusou o Estado de não ter provas concretas contra seu cliente. Após 37 horas de deliberação em 6 dias, o júri considerou Veiovis culpado de sequestrar e assassinar os 3 homens, sendo condenado a 3 sentenças de prisão perpétua consecutivas, sem liberdade condicional. Quanto a cada uma das 3 acusações de assassinato, imponham uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional em cada uma delas. E a reação de Veiovis ao veredito do júri foi algo que se poderia esperar. Vejo todos vocês no inferno, lembrem-se disso. E eu também verei todos vocês no inferno. Lembrem-se, cada aviso eu verei vocês no inferno. Ele também revelou que iria recorrer do veredito à Suprema Corte do Estado. Enquanto isso, Veiovis está atualmente cumprindo sua pena na instituição correcional North Central de Gardner, Massachusetts. Esses Hells Angels tiraram a vida de muitos e destruíram a vida de muitos outros, mas no final receberam o que mereciam. Se este vídeo abriu seus olhos, não deixe de conferir o próximo vídeo.